Meu nome é João Paulo, tenho 31 anos e eu sou dono, na verdade, né, da Âncora Shop e da Casa 10 Decor. Hoje nós somos duas empresas aqui. A gente começou o projeto todo, né, 2017, faz um tempinho. A empresa ela começou até como uma prestadora de serviços. A gente não tinha ideia que nós estaríamos hoje no e-commerce, né? A gente começou trabalhando com alguns serviços e os produtos que nós utilizávamos nos serviços começaram a ficar no estoque e eu comecei a anunciar no Mercado Livre na época para que a gente pudesse fazer uma renda extra, né, aqui dentro. E foi assim, em 2019 eu comecei a olhar um pouquinho mais para essa parte de produto, comecei a estudar, me inteirar, melhorar a qualidade dos nossos anúncios, mas ainda era, né, nosso segundo projeto. E aí veio a pandemia, 2020, e todos os serviços que eram terceirizados foram suspensos. A gente parou de prestar serviço e aí com a pandemia, naturalmente as vendas começaram a subir um pouquinho mais, começou a ter um apelo maior pela compra online, e aí a gente começou a ver que talvez a salvação da empresa era o e-commerce. E aí a gente começou a apostar tudo. Então a gente pegou todo o dinheiro que a gente tinha, tudo que estava parado em caixa, a gente começou a investir em produtos, dar mais escala no que a gente estava trabalhando. E aí a gente começou a focar primeiro no Mercado Livre, depois a gente começou a entrar nos outros marketplaces. Aí a gente teve a ideia de abrir a Casa 10 Decor, que hoje é o nosso pupilo, né, que a gente está tratando com muito carinho. E chegamos aonde estamos hoje. Sim. Primeiro até porque o foco era, né, prestação de serviço e tudo mais. Então a gente tava até com a mentalidade, né, em outro tipo de negócio. Então a gente tinha até alguns erros na parte do e-commerce, na experiência, criar anúncio errado. Tudo isso a gente teve que, né, moldando com o tempo, a gente foi aprendendo isso. Né? E fora tudo isso, na época era só eu e a Carla, que é minha esposa, que ela tá junto comigo, e na época ela tava grávida ainda. Então nós tínhamos uma pandemia, uma gravidez e a empresa acontecendo. Então, a empresa ela começou a crescer. Pra gente começar a olhar para a parte de ajuda, foi até um tempinho. A gente já tinha funcionários na empresa, o negócio estava acontecendo, a gente já estava vendendo bastante e a gente chegou a fazer 300 mil de vendas no mês sem ter controle nenhum. A gente não tinha nada de controle na empresa. Eu falava que a gente era um trem em alta velocidade desgovernado e um trem ia bater uma hora, ele ia descarrilhar. E foi isso que aconteceu, a gente não tinha integração, a gente não tinha sistema direito, a gente colocava os produtos tudo no Mercado Livre ali com estoque e ia manualmente trabalhando. Então, eu vi alguns vídeos como eu comecei a precisar fazer a integração. Primeiro para ter o controle e outra coisa que eu só vendia no Mercado Livre, eu precisava vender em outros marketplaces. E aí eu via vídeo no YouTube do David, eu ficava vendo o vídeo dele, um vídeo de 1 hora e pouco, e ele fazia a integração no Bing e tudo mais, eu ficava tentando replicar aquilo ali, só que eu não consegui replicar 100% o vídeo dele, aí eu precisei contatar ele. Então, ele era um cara que estava fazendo vídeos assim, o conteúdo dele era bom, eu que não estava entendendo, ele era uma das poucas pessoas que falava sobre integração na época, né, que ainda é uma coisa muito nova, imagina ali no começo da pandemia. E ele ficava ali colocando tal, eu falei, pô, o cara tá ali na prática, se ele tá me ensinando na prática, como fazer, e tinha as particularidades do meu negócio, eu falei, eu vou contratar ele, porque ele se mostrou alguém que sabia, né, resolver essa dor que a gente tinha. A gente aprendeu todo o conceito de integração, então a gente começou a controlar a empresa, cada produto, começou a criar processos para essa parte de todo o cadastro da empresa, todo o anúncio já vinha integrado, tudo mais, então a gente aprendeu, na verdade, não é que aprendeu, mas isso nos deu um controle, nos deu a oportunidade de ir para outros canais, então hoje eu não dependo de um canal só, né? Hoje eu tenho a empresa totalmente pulverizada, aí a gente pôde sentir um pouco mais confiante para abrir um outro CNPJ, né? Competir as empresas entre si, porque assim, parecia que era impossível controlar uma empresa, e hoje a gente consegue duas, a gente está indo até para uma terceira, então, porque tem uma metodologia, tem um processo que a gente consegue replicar ele. Você afirmaria então que essa consultoria mudou sua vida? Sim. Antes a gente era uma empresa amadora. Hoje nós somos uma empresa séria. Essa é a diferença. Você recomendaria essa consultoria para outras pessoas? Com certeza, como eu já recomendei, inclusive.